Olha aí, gente. Olha a vista, gente. Tá anoitecendo, né? Bora que aqui já são quase 8 horas da noite. Mas é isso. Então, venham pra cá planejados, sabe? Não venham pra ficar ilegal. Não tem mais essa necessidade de vocês ficarem aqui ilegal. Venham com propósito. Se você não tem certeza se vocês estão vindo aqui, olha, é uma repetição, né? Mas eu quero falar isso pra instigar mesmo vocês. Se vocês não têm certeza, Cláudia, mas eu não... a gente não tem certeza se a gente quer ir para morar aí. Então faça uma experiência. Venham para cá, conhecer os Estados Unidos, conhecer alguns estados. E aí vocês tá chegando a época da gente ir embora. Antes, com 3 meses, gente, com 3 meses, você já tem que dar entrada na extensão do visto. Aí vocês contratam um paralegal ou então um advogado para fazer esses trâmites para vocês. Aí tá estendendo 1 ano. Vocês resolveram ficar aqui, querem estudar, querem conhecer melhor a cultura, vão estudar. Pegam um visto trocam um visto de turista para estudante. Ou então, gente, você tem faculdade em engenheiro, é professor, é enfermeiro, aqui mesmo, vocês podem já dar entrada e fazer esse processo com os advogados, entendeu? Tem muitos advogados que fazem esse trabalho aqui para vocês. Aí, conclusão, gente, vocês vão ficar aqui legal pra quê? Não façam a burrada que eu fiz. Eu expliquei mais cedo pra vocês, tá? Quando o Trump ganhou a primeira vez e que foi aquela tormenta toda, eu falei, Senhor, agora eu vou. E eu não ia culpar ninguém, gente. Se eles não querem o imigrante ilegal aqui, quem sou eu para questioná-los? Para questionar a lei do país, não é? Então eu só tinha que agradecer. O meu maior medo, meu maior receio era por causa do meu filho, porque eu tomei a decisão pelo meu filho. Então, a maior dificuldade mesmo foi a questão do meu filho, tá bom? É isso, sonhem e voem alto, sonhem, tenham os olhos de uma águia, sabe? E vão atrás, vão conquistar. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês. Não dá vez assim, esse negócio. Biden, Trump, é democratas, é republicanos, todos vão fazer isso. Você quer saber de uma coisa? Não é falar de política não, mas vamos lá. Quem foi que mais deportou pessoas aqui? O Obama, democrata. Quem foi que que liberou o green card aqui para todo mundo? Republicanos. Bush. Ele liberou o green card aqui para todos que estavam ilegal. Mas eu vou contar uma história para vocês. E quem contou essa história para mim, pessoal, foram as pessoas daqui, os brasileiros que vinham para cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso segundo os brasileiros, os anfitriões, sabe? Os que estão aqui há muito mais tempo que nós. Quando eles vieram pra cá, gente, a intenção deles não era morar aqui nos Estados Unidos. A intenção era o quê? Fazer dinheiro e voltar pro Brasil, construir todo o patrimônio lá. Essa era a ideia deles. Então, quando houve essa lei aí que o Bush abriu para todo mundo, todas as pessoas que estavam ilegal, ficarem legal aqui nos Estados Unidos, muitos brasileiros que estão aqui há 28 anos, há 30 anos e que
pessoas que escolheram não se legalizar. Acreditem, eles escolheram não se legalizar, porque a visão deles naquela época, gente, era essa. Pergunta aí, se informe ou assista aí nos youtubers da vida aí, vocês vão, pesquisem aí, vocês vão saber dessa história também, não só por mim. Então muita gente aqui tá ilegal, fala assim, uau, mas tem pessoas aqui que tá 28 anos, 30 anos, tá ilegal. Tá ilegal porque quando foi aberto lá para legalizar esse povo, eles optaram, eles não deram importância. E hoje o que mais a pessoa quer é tornar-se cidadão, por questão, né, da gente ver o que está acontecendo, né, infelizmente com o nosso país. Bom, mas enfim, eu amo meu país, eu quero muito voltar para o meu país. Antes de eu casar, eu falei pro meu marido, eu falei pro meu esposo, eu quero muito que ele vá comigo, mas se não acontecer, gente, de eu me mudar para sempre pro meu país, eu vou estar indo lá com frequência quando eu me aposentar. Então, o que eu tô fazendo agora é uma corrida contra o tempo, entendeu? Tô correndo bastante, trabalhando bastante, para eu poder me aposentar, fazer minha aposentadoria, né? E fazer o dinheiro trabalhar por mim, para amanhã eu poder descansar. Amanhã que eu digo, né, gente? Se vocês entenderam, né? Na minha aposentadoria. Tá um vídeo chato, né? Não sei se eu tô cansativa pra vocês, mas vocês me perdoem, tá? Eu vou estar melhorando. Eu vou melhorar a minha comunicação. Eu vou passar a fazer vídeos assim, mais assim, em casa, ou não dirigir. O que eu quero dizer assim, não dirigindo, sabe? Mas é isso, eu sei que eu tenho que corrigir algumas falhas na minha comunicação, né? Esses vícios de linguagem, sabe? Né? Esses vícios aí, eu preciso corrigi-los. Então, eu vou conseguir, eu vou melhorar tudo isso por vocês. Por você que tá chegando agora, por você que vai se inscrever no meu canal, que vai curtir. Por favor. Só tenho 21, 20 e poucos inscritos. Quem sabe você seja o próximo aí pra me dar um apoio, me dar uma moral. Mas vem comigo, gente. Olha aí, tá anoitecendo. Essa é a paisagem daqui. E eu vou finalizar por aqui. É isso. Vou finalizar porque eu vou emendar esse vídeo aqui lá no outro. Não vai ser uma boa ideia. Não, né? Vamos de história, então? Vamos de resenha? Vamos de resenha? Então vamos lá, gente. Vou contar pra vocês algo que eu estava contando no final do outro vídeo. Não é que seria o final, mas o heater aqui no meu carro, o aquecedor do meu carro estava ligado quando eu saí de Cape Cod. E aí, que estava voltado para o celular preso, aí superaqueceu o celular e aí parou de gravar. Foi isso que aconteceu. Mas eu estava falando sobre fé, né? Sobre o que é viver os céus aqui na terra.
estava ali com meus 12 anos de idade e eu tinha uma mania de todos os dias ir na casa dessa pessoa, que eu vou chamá-la de Cida. Não tenho certeza do seu nome, mas daria tudo, gente, para me reencontrar com essa mulher novamente, porque ela trouxe um testemunho de vida muito forte na minha vida. Foi muito impactante a experiência de Deus que eu tive com ela. Foi muito impactante. Ela era uma pessoa muito, muito pobre, eu posso dizer paupérrima. E eu ia na casa dessa pessoa, ainda que ela fosse paupérrima, era uma pessoa muito limpa demais. Vou contar, então. E eu tinha mania de ir pra casa dela todos os dias. Uma outra paupérrima, eu. E depois do almoço, né, eu ia pra lá porque eu gostava de assistir o Chaves e eu gostava de assistir ela limpando a casa dela. Olha que interessante. Então virou uma rotina pra mim. Todos os dias era carteirinha. Eu ia na casa dessa pessoa. Eu lembro que ela estava grávida e ela tinha 2 menininhos, 2 garotinhos. E a casa dela era um cômodo só. E a parte da cama de casal era assim, a parte assim do quarto era cortado, era dividido por uma cortina. E aí a gente sentava assim na beirada da cama de casal, assim nos pés da cama, né, para poder assistir televisão. Mas isso, antes ela tinha que lavar a louça do almoço. Então eu ia lá todos os dias para ver ela lavando a louça. Só que na casa dela não tinha pia, não tinha pia nem torneira. Mas ela tinha um negócio lá fora, sabe, tipo um balcão. Aí ela colocava uma bacia de alumínio e com a cubuquinha ela ia jogando a água. E aquela bacia era uma bacia, gente, que brilhava. Meu Deus do céu! A bacia era areada, era tão areada, gente, que você via o reflexo do seu rosto nessa bacia. Então eu admirava aquilo, admirava. E a louça dela era assim uma louça, meu Deus, as panelas chegavam a ser espelhadas de tanto que ela areava aquela louça. E ela era muito feliz, muito, mas muito. E eu acho que aquilo começou a me incomodar. Porque eu pensava assim, mas como que uma pessoa que não tem nada pode ser tão feliz? Como que uma pessoa que tem uma vida tão limitada pode ser tão feliz? É óbvio, gente, que talvez essa não fosse a minha fala daquela época, né? Que eu era tão pobre de vocabulário, tão pobre de palavras, mas contextualizando para os dias de hoje, era isso que vinha na minha mente. Uma pessoa limitada, uma pessoa que não tinha sequer uma pia, uma torneira para poder estar lavando a loucinha dela. E esse balcão era do lado de fora. Se chovia, como é que ficava então? E gente, teve um momento, vocês me perdoem, já vão me perdoando, porque eu fiz isso, gente, eu fiz isso, mas isso serviu de uma lição muito incrível na minha vida, gente. Mas vamos ao que interessa. Gente, teve um dia que eu não me contive, e aí eu perguntei pra ela, enfim, por que você é tão feliz? Tão feliz? Gente, eu não lembro se foi eu que falei pra ela, se eu perguntei pra ela porque você porque eu sei que a pergunta foi mais ou menos essa: por que você é tão feliz? Por que você é tão feliz? E se você não tem, lembrei, se você não tem nada. Aí ela disse, e aí,
gente, e eu sabia que o marido dela bebia. Ainda falei assim, e seu marido bebe, né? Gente, meu pai era alcoólatra, então eu sabia o que era ter uma pessoa que bebe dentro de casa. Eu sabia que não era bom, porque eu sofri muito com a bebida alcoólica. Sofri muito, muito mesmo. E ainda fui falar isso pra ela. E seu marido bebe, né? Aí ela pegou e falou pra mim assim... Ela falou assim pra mim... Não, aí eu falei pra ela que ela não tinha... Por que ela era tão feliz se ela não tinha nada? Se ela não tinha nada. Aí ainda peguei e falei... E o seu marido bebe, né? Tá. Aí ela falou assim pra mim... Quem disse que eu não tenho nada? Não, ela disse... Não, ela não disse isso. Ela falou assim... Mas eu tenho tudo. Não, quem disse que eu não tenho nada? Eu tenho tudo, gente, eu sei que do tudo, mas eu tenho tudo. Aí eu falei assim, tudo? Aí eu olhei em volta da casa dela, a gente tava dentro de casa, dentro da casa dela. Olhei assim, em volta de toda a casa dela, eu falei assim, você tem tudo? Aí ela pegou e falou, eu tenho Jesus. Gente, aquilo foi um impacto na minha vida, um impacto que hoje eu contextualizo o que eu falei para vocês, viver os céus aqui na terra. Aquela mulher, ela vivia os céus aqui na terra. Jesus é o que bastava para ela. Simplesmente isso. Ela tinha tudo. E esse tudo tinha um nome: Jesus. Gente, aquilo veio de um impacto tão profundo na minha vida. Tão profundo na minha vida. Porque eu cresci confiando muito em Deus, acreditando muito em Deus. E só que esse impacto mesmo, ele veio assim florescer depois da minha adolescência, lá na minha juventude, quando uma vez eu estava orando na minha casa e veio essa cena, voltou essa cena na minha vida, voltou esse filminho na minha vida, eu perguntando, sabe, para aquela mulher, por que ela era tão feliz, se ela não tinha nada. Foi isso. Por que você é tão feliz se você não tem nada? E ela me disse que ela tinha tudo. E aí eu olhei pra casa dela, como assim? Ainda falei pra ela, e o seu marido bebe, né? Tipo, pra piorar a situação, né? Aí ela falou que disse que eu não tenho nada. Eu tenho tudo. Aí eu tenho Jesus. É o que falta na gente. Jesus. Quando Jesus entrar verdadeiramente dentro do seu coração e você viver, você passar a viver Jesus, aí, gente, você vai entender aquela passagem de Paulo. Aí você vai entender tudo aquilo que Paulo passou, sofreu aqui, e mesmo assim ele era confiante, a fé dele era inabalável. Quando a gente vem para Cristo, porque a gente quer saber quem é Jesus, é diferente quando a gente vem para Cristo por causa de uma necessidade física, seja ela uma doença, seja ela familiar, seja ela financeira, não importa. Se você vier para Cristo verdadeiramente, porque você quer viver Jesus, porque você quer conhecer quem é esse Deus, os seus problemas, eles tornam-se migalhas perto de tudo aquilo
Deus pode fazer por você. É isso. Eu quero finalizar aqui esse vídeo dizendo para você que Deus, Ele pode mais do que você imagina. Que seus problemas, eles não são nada perto da dimensão, do tamanho do nosso Deus. E você sabe, ainda que você esteja enfrentando a pior situação da sua vida, você vai se sentir abraçada por Deus. Eu falo de uma experiência que eu vivi no momento em que eu estava com 1000 dificuldades, com um monte de problemas financeiros, arrasada. Eu simplesmente, no momento que eu entreguei nas mãos do Senhor, e tudo eu aprendi com o próprio Deus, Deus foi me ensinando. Uma vez o Senhor falou assim para mim: estende suas mãos. Isso no meu quarto comigo, gente. Então, eu estendi as minhas mãos. Até onde as suas mãos vai? É até onde você pode ir. Não vá além daquilo que você não pode ir. Descansa no Senhor. Tudo que você fez até aqui serviu de alguma coisa? Então deixa Deus fazer por você. Não faz mais, porque só vai bagunçar. Só vai bagunçar. Deixa Deus fazer por você. Sabe o que é Deus fazer por você? É você se derramar na presença do Senhor. É você ir no lugar mais alto que você deve estar, que é aos pés da cruz. Eu ouvi isso não é uma frase minha, não. Tem uma pessoa que fala isso. Vá ao lugar mais alto que você deve estar para chegar a Jesus, que é aos pés da cruz. E Deus vai trazer o conforto. Deus vai trazer o conforto de tudo aquilo que está atormentando a sua vida, que está te desequilibrando. Como que você vai resolver a sua situação financeira se você está literalmente desequilibrada emocionalmente, achando que dívida vai pagar suas dívidas? Como que você doente, com uma doença que aos olhos do homem não tem cura, você vai viver a abundância de Deus na sua vida? Como? Se a doença está falando mais alto, se os seus problemas financeiros, se a sua tormenta está falando mais alto. Eu não quero ser medíocre aqui de contextualizar situações que eu não vivi. Mas eu posso contextualizar a situação da dívida, a situação do lado do fator financeiro, daquilo que Deus transformou, algo que eu jamais, aos meus olhos, eu poderia consertar. E foi erro atrás de erro, gente, erro atrás de erro. Eu vou colocar, foi o diabo que fez isso, foi o inimigo. Não, foram os meus erros, entendeu? Mas você tem um Deus misericordioso, um Deus que te ama. E que mesmo diante as nossas limitações, diante aos nossos fracassos, Ele está aí para te ajudar a você se levantar das cinzas, sair do pó e viver uma nova vida com Cristo Jesus. E Deus vai te direcionar, Ele vai te guiar, Ele vai dirigir você passo a passo do que você deve fazer a partir deste momento. Abra mão de você. Não faça mais nada com as suas mãos.
Não vá se endividar, não vá querer tomar proporções por conta sua, por decisões suas, não. Deixa Deus agir agora. E deixar Deus agir é simples, é simples. Lave as suas mãos. Senhor, hoje eu lavo as minhas mãos. A partir desse momento, o Senhor vai cuidar de tudo isso que está me atormentando, e eu vou cuidar das suas coisas. Você tem um ministério na igreja? Vá cuidar do seu ministério. Você não tem um ministério ainda? Vá fazer alguma coisa para Deus. Vai levar a palavra de Deus, vai levar o ID. Comece a praticar. Comece a fazer aquilo que Deus te usa para o reino dos céus. Comece a fazer alguma coisa a favor do reino dos céus. Isso é abrir mão de você e viver Jesus aqui. E viver a palavra de Deus. E ter a convicção, a certeza de que para o lugar que nós estamos indo, lá sim, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá doenças. E olha só, gente, tem um lugar lá preparado, que Jesus está preparando para você, uma mansão. Você já imaginou viver num lugar onde as ruas são de ouro? Viver numa mansão que vai ser só sua. Você já imaginou? Você tem a ideia do que é o reino dos céus? Não estou falando desse céu que a gente olha para cima e vê, não. É um outro céu. Então, é isso. Tá bom? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, que está ouvindo essa mensagem. Deus seja glorificado, seja honrado através da sua vida, através do seu ministério, através daquilo que você tem para dar para Deus. E nós temos tão pouco, né? Mas vamos honrar com aquilo que nós temos, ainda que com os nossos fracassos, ainda que com as nossas limitações, ainda que com os nossos pecados. Vamos honrar a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa trazer os céus aqui e que você possa viver o verdadeiro céus aqui neste mundo. Que as tribulações dessa vida não venham te atormentar, porque Deus em você é maior. Que as dores dessa vida não venham te desanimar, não venham tirar a convicção do que Deus é na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.